Salve, salve minha família, um grande abraço a todos, desejando a todos vocês uma ótima quarta-feira. Giro Vascaíno está na área para fazer mais um vídeo e agora acabou o Data FIFA. Graças a Deus, Data FIFA não existe mais. Acabou e voltamos ao futebol brasileiro, ao Campeonato Brasileiro. Grêmio e Vasco se enfrentam na Arena do Grêmio hoje às 21h30. Transmissão da Mamãe Plim Plim para todo o Brasil. E aí vem a seguinte fórmula do resultado. Jogo da garantir a vaga na Sul-Americana. É isso mesmo. O Vasco tem 42 pontos. O Grêmio tem 40 pontos. Então, quem vencer ultrapassa ou não, mas consegue ter um bom respiro em relação à vaga direta na Sul-Americana, porque o Vasco não tem mais chances de Libertadores. Se alguém quiser colocar uma ilusão para o torcedor em Libertadores via Campeonato Brasileiro, podem ter certeza que está te iludindo o torcedor do Vasco. Hoje o Vasco só pode ir para a Libertadores se for via Copa do Brasil e se for campeão. Mas enfim, vamos falar muito sobre a questão desse jogo, a questão dos confrontos diretos. O Vasco tem uma certa desvantagem quando joga fora de casa. O Vasco consegue ser muito dominador em São Januário, mas quando joga fora de casa é um Deus nos acuda. E principalmente sobre as mudanças que o Fernando Diniz vai ter que fazer obrigatoriamente por conta da data FIFA, que não serve para porra nenhuma, mais uma vez. Quase nos lesionou o zagueiro, Carlos Cuesta da Colômbia. O Puma, que seria um jogador para ser titular, foi convocado. Tomou taca, tomou de 4 ontem dos Estados Unidos, que vinha perdendo de todo mundo, para vocês terem noção. E aí você vê como a data FIFA ela serve. Ela serve simplesmente para tirar o jogador do seu clube, fazer com que ele fique viajando para o mundo inteiro e absolutamente nada. O Paulo Henrique, por exemplo. Ah, Bruno, o Paulo Henrique estava suspenso, ok. Mas o que adiantou ele ser convocado? Para comer banco de reservas, nem sequer ter entrado no primeiro jogo contra o Senegal, e contra a Tunísia nem pensado no lugar daquele Wesley que é fraco. Ele se pensou. Então, sinceramente, o Paulo Henrique só está sendo convocado para talvez valorizar o atleta para uma possível temporada, o Paulo Henrique sair fora do Vasco e aí o Vasco tiver que chupar dedo, porque hoje o Paulo Henrique é um dos melhores laterais do futebol brasileiro. Ponto. Enfim, vamos lá, galera. O Vasco enfrenta o Grêmio. E com essas condições, o Vasco terá muitas mudanças, principalmente no miolo de volância e na lateral e na zaga. Por quê? Porque, mais uma vez, o Puma não terá condições e aí o nosso arame liso, o Tietê, que tem 0 desarmes como volante, será improvisado como lateral direito. Aí, além de mais uma improvisação, porque o Fernando Diniz não confia na dupla sertaneja universitária, que é o Lucas Oliveira e o Lucas Freitas, quem estará na zaga será Hugo Moura. Se por acaso o Hugo Moura falhar, mais uma vez, a culpa não é do Hugo Moura. A culpa é da diretoria que montou um elenco muito mal montado no início do ano. Se hoje nós temos que colocar o Hugo Moura para ser zagueiro, é porque Lucas Oliveira e Lucas Freitas, que foram indicações de Felipe, diretor de futebol, são jogadores abaixo do nível da ruindade. E se hoje eles não têm à disposição, é porque o técnico que eles gostam não confia nos dois. Então, deixo uma dica para a diretoria para que no próximo ano essa dupla sertaneja universitária saia do Vasco. Não tem condições nenhuma de Lucas Oliveira e Lucas Freitas jogar na pelada daqui de Maricá. Quem dirá num clube com a grandeza do Vasco? Mas a gente sabe muito bem, por uma questão aí de, às vezes, indicações, empresários e tudo mais, existem esses bagres hoje em time de futebol. Então o Hugo Moura será improvisado na zaga.
Aí você tem o seguinte, o Robert Renan e o Lucas Piton. Aí, na volância, terá mais uma modificação. Como o Tietê será deslocado para a lateral direita e o nosso poderoso Traquinas, a carinha de Traquinas, o bolão fofo, o Cocão, que parece que ele largou o futebol que ele desempenhou bem no ano passado nas férias e só quis comer picanha, acarajé, mocotó, feijoada e outras coisas mais, ele esqueceu de jogar futebol e o Fernando Diniz escanteia esse jogador. Mais uma vez, um jogador que era para ter sido vendido ano passado e a diretoria achou que ia conseguir mais dinheiro nesse cara e não conseguiu. Tinha que levantar a mão para o céu que tinha um clube oferecendo 20 milhões de reais pelo Cocão. Hoje a gente sabe o que é o Cocão. Aí estará o nosso menino Barros iluminado, torcendo para que nessa data FIFA ele tenha tido um bom descanso, ele tenha tido uma boa semana de treinos para que ele consiga performar o que ele estava performando lá atrás. E aí nós temos o causador do caos, que a mulher abre Instagram para criticar o treinador do clube que paga o salário do seu próprio marido, que é o Thiago Mendes. Não sei se o Thiago Mendes será colocado como titular por falta de opção, ou eu quero crer que ele evoluiu nos treinamentos, ele evoluiu no condicionamento físico e que agora ele está à disposição real para ser e disputar uma vaga como titular. Eu torço para que isso e torço muito para que ele performe-se muito bem no jogo de hoje, para não precisar ver Tietê no time titular contra o Bahia no final de semana. Então, a minha torcida, não só da sua mulher, Thiago Mendes, mas a minha torcida, e acredito de muitos vascaínos, que você consiga jogar bola em sua época de São Paulo, em sua época de Lyon, porque no mundo árabe é aquilo, né? Até cego consegue jogar bola no mundo árabe. O mundo árabe não é parâmetro para absolutamente nada. E aí você tem o menino Couto, mais uma vez como titular. Não será o capitão, porque o Verratti possivelmente deve ser titular. O Nuno Moreira na esquerda, o nosso Gádio, português. O nosso Ryan, menino prodígio, que jornalistas estão cravando que estão na mira do Barcelona. E o nosso poderoso Vinagrete, ao próximo fim da carreira, aos 37/38 anos, o nosso Verratti. Esse é o time propriamente do Vasco. Bruno, o Vasco tem chances de vencer? Eu sou bem sincero nas minhas análises, mas infelizmente as pessoas, elas, pelo fato da gente falar a verdade, elas acham que a gente não é vascaíno, só porque a gente dá a nossa opinião. Eu acho que é um jogo dificílimo, e não é porque é o Grêmio. É mais pelas improvisações, pelas mudanças que o time do Vasco vai ter que fazer. Se fosse o mesmo time com Paulo Henrique, não tivesse sido expulso contra o Juventude, o Cuesta na zaga e talvez o Hugo Moura na volância com o Barros e o Andrés Gomes na ponta direita com o Ryan na centroavante, acho que o Vasco teria chance de vencer o jogo. Como houve essas improvisações, não dá para garantir absolutamente nada, porque você vai ter um jogador comum na lateral direita, você vai ter um cara que não está recebendo minutos improvisado na zaga, e a torcida já fica de pressão para cima dele, e você vai ter um volante que não vem jogando há muito tempo. E para quem jogou bola sabe muito bem que para você performar você precisa de minutagem, você precisa de ritmo de jogo. O Thiago Mendes não tem nenhum dos dois, nem minutagem e nem ritmo de jogo. Então a probabilidade
do Vasco ter um jogador expulso é muito grande. Por quê? Porque o Thiago Mendes não tem ritmo de jogo e vai entrar no Arrabudo. Simplesmente o Hugo Moura vai ser zagueiro mais uma vez e ele não vinha atuando bem como zagueiro. A última vez como zagueiro ele foi expulso naquele jogo contra o Fortaleza. Então é um jogo difícil pelas improvisações que o Vasco vai ter que fazer, não pelo Grêmio. O Grêmio tem um jogador ali muito fora da média, que é o Arthur, mas o restante do time é um time bem comum. O Kahneman que dá porrada o tempo inteiro. Talvez eu colocaria o Verratti para o jogo por conta desse embate do Kahneman. Porque se você coloca o Ryan como centroavante, o Kahneman vai engolir o Ryan. E o Ryan é muito importante vir de fora para dentro. Então você teria que colocar o Verratti ali. O meio de campo, tirando o Arthur fora da média, jogadores bem comuns. O ataque tem que se cuidar só com o Carlos Vinícius, que vem vivendo uma boa fase. Mas o resto do time do Grêmio é um time bem comum. Por isso que o time do Grêmio está abaixo do Vasco. Então, sinceramente, com as improvisações que o Vasco terá que fazer, tenho que lhe informar que é um jogo muito difícil. Se eu tivesse que assinar qualquer resultado agora, eu assinaria um empate. Porque o Vasco, se empatar o jogo, o Vasco segura o Grêmio. Ceará enfrenta o Internacional hoje. Se o Ceará vence, hoje não, amanhã. Se o Ceará vencer, o Ceará eu acho que não ultrapassa pelo número de vitórias. E o Vasco ficaria no mesmo lugar. Então, se eu tivesse que assinar com todas as mudanças, eu assinaria um empate. Mas é um jogo difícil. E provavelmente o Grêmio vai partir para cima, porque se o Grêmio vencer, passa o Vasco na colocação. Então, esse é o nosso vídeo de opinião, tanto tática como uma opinião sincera de um torcedor em relação ao confronto de hoje. O Vasco vem tendo muito positividade quando joga em São Januário, mas quando joga fora, tanto ano passado como ano retrasado, perdeu para o Grêmio por placares mínimos de 1-0 ou 2-0. Enfim, vamos torcer e quero que você deixe o seu comentário sobre o que você vai achar das improvisações e um placar do jogo de hoje. Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus, estaremos de volta a qualquer hora, a qualquer momento, se pintar alguma coisa, mas se não, estaremos amanhã num pós-jogo aqui no canal Giro Vascaíno. Dá aquela fortalecida, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, compartilhe, divulgue, hype o nosso vídeo, que ele é muito importante para que o YouTube recomende para mais e mais pessoas. Tamo junto, um grande abraço para todos vocês.